A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Se você é novo aqui no canal, eu sou o irmão Bruno e você está no canal Pregando o Reino Eterno, em mais um vídeo do nosso quadro Analisando a Palavra. Bom, e antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração para que o Senhor venha cada vez mais falar com cada um de nós, para que nós venhamos cada vez mais entender aquilo que Ele quer nos ensinar. Amém, irmãos? Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, Deus soberano, Deus todo-poderoso. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez eu tenho o privilégio, a oportunidade riquíssima de estar aqui compartilhando a Tua Palavra. Mais uma vez, Senhor, tendo esta linda oportunidade de aprender com os meus irmãos. Então aqui, neste momento, Senhor, não será o irmão Bruno, mas sim os Teus lábios estarão falando através de mim. O Teu Santo Espírito vai nos conduzindo neste estudo maravilhoso, para que nós venhamos abrir as nossas mentes, para que nós venhamos enxergar algo novo, porque é isso que nós queremos para a nossa vida, algo novo. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós estamos respirando. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque iniciamos o nosso dia com força, com saúde. Muitos, Senhor, não acordaram hoje. Muitos não se levantaram. Mas nós temos este privilégio. Eu sei que a pessoa que clicou nesse vídeo, Senhor, não foi à toa. Não foi em vão. Não foi por acaso. Eu sei que a pessoa que clicou nesse vídeo, ela está buscando algo da tua parte. Ela está buscando algo que vem de ti. Algo que vem aí do alto, Senhor. Louvado e engrandecido seja Teu santo nome. Senhor, nós te pedimos para que venha nos conduzir mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Bom, o texto que nós vamos analisar hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 32. Uma passagem bastante conhecida. Bom, aqui no título da versão que vos leio, diz: A parábola do filho pródigo. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se aonde os cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18.
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Versículo 32. Mas era justo, alegremo-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém, meus irmãos? Um texto um pouco maior, mas com muitas mensagens da parte do Senhor, muitas mensagens pertinentes e interessantes para a nossa vida. Bom, vamos iniciar aqui tentando entender um pouco do contexto. Nós estamos no capítulo 15 de Lucas. O capítulo 15 de Lucas, Jesus Cristo está contando 3 parábolas. Como os irmãos podem ver aqui, ele está falando sobre as parábolas da ovelha e da dracma perdida, junto com a parábola do filho pródigo. Ele vai começar contando a parábola das ovelhas, ou melhor, da ovelha. Uma ovelha que saiu e se perdeu fora. E o pastor teve que buscar a ovelha. Depois, logo em seguida, ele vai contar a parábola da dracma perdida. A dracma é um objeto inanimado. A dracma, ela não tem consciência. Ela é um objeto. Ela não sabe que está perdida.
A dracma se perdeu dentro de casa, mas não sabe que está perdida. E por fim, Jesus vai nos apresentar a parábola do filho pródigo. Um filho que saiu, ele encontrou na mente dele a necessidade de sair para buscar uma nova experiência, para aproveitar a sua vida, mas no mesmo tempo que ele encontrou a necessidade, entre aspas, de sair, ele acabou encontrando a necessidade de voltar. E aqui no versículo 11 vai começar a nos apresentar alguns detalhes. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Prestem atenção nesse detalhe. Um homem que tinha 2 filhos. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Todo o meu tempo, desde que eu me converti ao Senhor, desde que o Senhor me aceitou na presença dele, eu nunca tinha ouvido outra pessoa dizer o que eu vou dizer para você, além de um pastor que eu aprendi isso. Eu ouvi somente esse pastor dizer o que eu vou dizer para vocês. Porque presta atenção aqui na história. São 2 filhos. E o mais moço vai pedir a herança, a parte da herança dele para o pai. E olha só o que o pai fez. Esse aqui é o pai, ó. Ele repartiu por eles. Olha só isso aqui, ó. Não está escrito que ele repartiu por ele, ou para ele, melhor dizendo. Ele repartiu por eles a fazenda. Nós temos aqui 3 personagens. Nós temos o pai, nós temos um irmão mais velho e nós temos o irmão mais moço, que é o mesmo que está pedindo a parte da fazenda dele. As pessoas geralmente ignoram esse detalhe, porque o pai, ele não repartiu só para o mais moço, mas ele repartiu entre os 2. Ele repartiu por eles a fazenda. Então, da mesma forma que o filho mais jovem recebeu a parte da herança da fazenda, o filho mais velho também recebeu. Só que existe uma diferença entre esses 2 irmãos. Existe um detalhe que nós podemos diferenciar um do outro. A diferença é que o irmão mais moço, o mais jovem, ele pegou a parte da herança da fazenda e partiu. E o irmão mais velho pegou a parte da fazenda e ficou. Porque o irmão mais novo, ele ainda não tinha entendido que o mais importante não é receber aquilo que o pai pode dar, mas o mais importante é estar na presença do pai. Mais importante daquilo que ele pode me dar é o estar na presença dele. De que adianta eu ter a parte da fazenda, a parte da minha herança, se eu não estiver na presença do Pai? O que adianta ter aquilo que o Pai pode me dar e não estar na presença dele?
Vocês conseguem entender a diferença entre esses dois irmãos? A diferença é que um deles não dá valor para a presença do pai. E o outro, mesmo recebendo, ele teve a oportunidade de sair. O irmão mais velho, ele poderia ter ido embora também. Mesmo ele recebendo a parte da fazenda, ele não foi embora. Ele ficou porque mais importante do que receber a parte da fazenda, a parte da herança, é eu estar na presença do Pai. Então não importa o tamanho da porta que ele me abriu ou que ele me deixou de abrir. O mais importante é que eu esteja na presença do Pai. Porque o presente não pode ser mais importante do que o presenteador. Porque a porta não pode ser mais importante, ela não pode ser maior do que o dono da porta. Então, mais importante na minha vida é eu estar na presença do Pai. Ainda continuando no versículo 12, vamos entender aqui o que foi que aconteceu. Jesus Cristo ele está inserido na cultura judaica. Essa parábola aqui está de uma forma que eles venham entender. Ele está contando para os judeus. Ele está contando para os publicanos, para os pecadores, para os fariseus, para os escribas. Você pode ver no início do capítulo 15. Ele está contando essa parábola em seguida para esses 4 grupos. Aqui está dizendo para mim e para você que o filho mais moço, ele pediu a herança para o pai. Responde para mim, quando é que o filho recebe a herança do pai? Quando é que um filho recebe tudo aquilo que era do pai por direito? Quando o pai morre. E aqui, olha só que interessante o que está acontecendo. Ele está praticamente enterrando o próprio pai. Ele está praticamente dizendo que o pai dele está morto para ele. Ele está praticamente renegando o seu pai, exilando o próprio pai do coração. Vocês conseguem entender que para o filho mais moço é como se o pai tivesse morto? Você pode achar um pouco pesado isso, mas isso daqui se torna ainda mais pesado se nós falarmos que nós estamos falando da cultura judaica, uma cultura em que o pai é considerado um patriarca, um rei dentro da própria casa. Na nossa cultura, pode ser que isso não seja dessa maneira, pode ser que o pai não seja visto dessa forma em muitos lares, mas nessa cultura aqui, o pai é o cabeça. O pai é como se fosse um rei dentro da casa. Então para pensar na magnitude do pedido desse moço aqui, do filho mais jovem para o pai. Ele está repudiando a paternidade dele. Ele não dá valor para o pai. Esse filho aqui, ele não tem noção de quem é o pai na vida dele. A importância que o pai tem na vida dele. Ele não tem a menor noção, consciência. Mas mais para frente, ele vai aprender a importância, a necessidade que ele tem de ter a presença do pai na vida dele.
Então vamos aqui para o versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Sabe o que é isso aqui? A rebeldia se apoderou do coração desse personagem aqui, ó. A rebeldia impregnou o coração do filho mais novo. O coração dele estava cheio daquilo que o mundo ofereceu para ele. Hoje em dia não acontece diferente com os nossos jovens. Os jovens estão cada vez mais encantados com as coisas que o mundo oferece. Aqui você pode ver a rebeldia do filho mais novo. Vocês podem ver que mesmo ele morando debaixo do mesmo teto que o pai dele, ele não via o pai dele como uma autoridade. Porque a rebeldia já tomou conta dele. Quem é rebelde não gosta de ficar debaixo de autoridade. Quem é rebelde não reconhece a autoridade. Quem é rebelde não consegue perceber, não consegue entender a autoridade da mãe, a autoridade do pai, a autoridade do pastor, a autoridade de um policial, a autoridade do governo. Uma pessoa rebelde não consegue ficar debaixo de autoridade. Uma pessoa rebelde não consegue permanecer no rebanho. Mas olha só, presta atenção no que o texto nos apresenta. Aqui está dizendo que poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo. Ele partiu para uma terra longínqua. Cadê o pai nessa história? Cadê o pai que não aparece aqui tentando convencer a ele a não ir? Cadê o pai para não deixar esse filho partir? Irmãos, prestem atenção. O pai não vai permitir a saída do filho. O pai não vai permitir, o pai não vai impedir do filho de sair de casa. Porque o filho precisa aprender o valor do pai, a importância do pai na vida dele. Então tenta entender isso aqui, ó. Que tem pessoas na nossa vida que não querem estar na nossa vida. Então para de segurar a pessoa que não quer ficar ao seu lado. Para de ficar se humilhando para pessoas que não estão nem aí para você. Será que eu estou pregando para alguém que não está deixando uma pessoa partir, uma pessoa que não está nem aí para você, que não quer estar ao seu lado? Uma pessoa que não sabe te dar valor? Uma pessoa que não reconhece você? Que não tem um mínimo de respeito por você? Será que nós podemos aprender como esse pai aqui? Ele entende que o filho dele não dá valor para ele. Ele entende que o filho dele não reconhece o pai dele como autoridade, como um alguém importante na vida dele. Será que vocês conseguem entender isso? Então deixe essa pessoa que quer ir embora sair da sua vida. E não diga
que Deus tirou a pessoa de você. Simplesmente reflita, porque Deus não tirou de você, Deus livrou você dessa pessoa. Então deixa essa pessoa partir. Deixa essa pessoa sair da sua vida. Se essa pessoa não te dá valor, por que você fica se humilhando para essa pessoa? Então para de ficar sofrendo por pessoas que não te dão valor, pessoas que não dão a mínima para você. Olha isso aqui, poucos dias depois, isso aconteceu rápido. Isso não está dizendo que foi algum tempo depois, ou muitos meses depois, muitos dias depois. Não, foram poucos dias. Foi rápido. A saída foi rápida. O pai não precisou ficar se humilhando para o filho. Ele simplesmente juntou tudo e saiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Porque é isso que o diabo ele quer. Ele quer que você saia da presença do Pai e viva dissolutamente. Vamos aqui agora para o versículo de número 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Olha só isso, hein? Às vezes Deus vai permitir que as pessoas saiam da sua vida, que algumas pessoas se percam nos caminhos da própria vida, para que elas venham aprender a dar valor para o Pai, para dar valor àquilo que tinha. Lembra que ele não dava valor? Lembra que ele não reconhecia a autoridade do Pai? Você se lembra disso? Então, muitas vezes a pessoa vai precisar se perder para se encontrar. Ela vai precisar se perder para dar valor àquilo que o Pai é na vida dela. Então calma, não fica preocupado, não fica preocupada, porque tudo isso que essa pessoa está passando é um processo. Deixa Deus trabalhar na vida dessa pessoa, deixa que Deus está agindo na vida dela. Não atrapalhe o trabalhar de Deus. Ele gastou tudo. E naquela terra tinha fome, grande fome. Ele começou a quê? Padecer necessidades. Lembrando que aqui no versículo 13 está dizendo que ele desperdiçou a fazenda. Ele gastou tudo. Não tinha mais nada. Versículo 14 dá mais um detalhe. Ele gastou tudo. Por que ele gastou tudo? Ele estava vivendo dissolutamente. Ele gastou o dinheiro com o que não devia ter gasto. Ele viveu de qualquer maneira. Ele viveu sobre o pecado. Ele viveu cometendo iniquidades. Mas presta atenção nisso aqui, ó. Ele começou o quê? Padecer necessidades. Por que ele começou a padecer necessidades? Obviamente, ele gastou tudo. Mas vamos lá, por que ele gastou tudo? Irmãos, porque o pecado, ele é insaciável.
você nunca vai saciar o seu pecado. Você não vai conseguir chegar a um ponto, poxa, estou satisfeito de pecar. Você não vai ficar satisfeito de pecar. Você vai continuar pecando e pecando até você tomar uma posição e parar com isso. O pecado traz isso para a sua vida. Você começa a padecer necessidades. Isso aqui é resultado das escolhas que o filho mais moço, o mais jovem, ele tomou na sua vida. Esse é o resultado. Sair da presença do Pai, viver uma vida dissolutamente, gastando tudo, vivendo de qualquer maneira, viver pecando, uma vida afastada da presença do Pai. Isso me traz isso aqui. Eu padeço necessidades sem a presença do Pai. E você pensa, tem como piorar? Tem sim como piorar. Você consegue ir além disso aqui. Olha o versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou. Olha isso aqui, presta atenção. Ele mandou ele para onde? Para os seus campos. Para que ele mandou ele para os campos? A apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E aí de repente você está vivendo uma vida de pecado. Você está longe, está afastado da casa do Pai. Você está longe da presença dele, está vivendo dissolutamente. E aí de repente você começa a passar necessidade. Aparece uma pessoa na sua vida. Deixa eu voltar aqui. Olha só. No versículo 15, nos mostra mais um personagem. Aqui, ó. Mais um cidadão. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Então você vai passar por uma crise financeira. Você vai começar a padecer necessidades e vai aparecer uma pessoa. Essa pessoa que vai te aparecer, ela vai te afundar ainda mais. A pessoa que for aparecer para você vai trazer uma proposta para você. Mas essa proposta não é para se aproximar da casa do Pai, é para te afastar ainda mais da casa do Pai. Parece uma pessoa legal, parece uma pessoa gentil. Não, essa pessoa vai me ajudar, eu tô com necessidade. Essa pessoa vai me dar a mão, essa pessoa vai me dar uma força. Irmãos, presta atenção, que nem toda porta que se abre na sua vida é Deus que está abrindo essa porta. Nem todas as portas são Deus, é Deus que abre. Tem muita porta que o diabo está abrindo e as pessoas estão pensando que é Deus, mas não é Deus. O diabo vai enviar alguém na sua vida que você não deveria ter conhecido, uma pessoa que você não deveria ter feito amizade, uma pessoa que você não deveria confiar, uma pessoa que você não deveria ter se relacionado. Você não devia ter se relacionado com essa pessoa. Você não deve se relacionar com essa pessoa. Então toma cuidado. Toma cuidado, porque
o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Toma cuidado, porque não vai vir de um jeito que você não gosta. Vai vir de um jeito que você gosta, vai vir do jeito que você prefere. Isso aqui, nesse ponto da história, no versículo 15, o filho ainda não tinha aprendido a necessidade que ele tinha de estar na presença do Pai. Ele ainda queria se manter fora da casa do Pai. Aqui não está dizendo que ele se arrependeu ainda. Então ele ainda continua com um pensamento de viver dissolutamente. Se ele tivesse mais dinheiro, ele continuaria vivendo dessa forma. Se ele recebesse mais dinheiro, ele continuaria vivendo dessa forma. Então toma cuidado com essas pessoas, os cidadãos que vão aparecer para você. Pessoas que não querem o seu bem, mas pessoas que querem se aproveitar de você. Você não deve se relacionar com essas pessoas. Cuidado com quem você fala. Cuidado com quem você conversa, principalmente nos seus momentos de fraqueza. Você é cristão, você é cristã, eu sou cristão, eu sei como é. Em um certo momento da nossa vida nós nos sentimos fracos. Mas presta atenção, meus irmãos, que Deus ele está aqui, Ele é a nossa força. A alegria de Deus é a nossa força. Então você não precisa da ajudinha dos cidadãos, você precisa da presença de Deus, você precisa estar nos caminhos de Deus, você precisa estar na presença dEle. Então toma cuidado, porque o cidadão ele vai trazer uma proposta para a tua vida. Olha só o resultado do relacionamento com esse cidadão. Olha isso aqui, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Olha só a desgraça que caiu sobre a vida do filho pródigo. Olha só o que aquele cidadão ofereceu para ele. Os porcos, na teologia, eles simbolizam a sujeira, o pecado. Então o cidadão, ele vai te fazer ser pastor de porco. Presta atenção que o porco, ele pode ser pequenininho quando nasce, mas vai ter um momento da sua vida que você não vai conseguir esconder o porco, porque o porco vai crescer, o porco vai ficar enorme, a sujeira, o pecado, você não vai mais conseguir esconder. Então esse cidadão, ele quer trazer isso para sua vida. Ele quer que você apacente porcos. Não seja pastor de porcos. Não alimente porcos. Porque em um momento ou em outro, você vai desejar comer o que o porco come. Então não seja pastor de porcos. Não alimente o seu pecado. Porque se existe paz entre você e o seu pecado, não existe paz entre você e Deus. Olha isso aqui no finalzinho. E ninguém lhe dava nada. Não tinha ninguém para ajudar ele. Não tinha ninguém para estender a mão, porque essas pessoas, elas não queriam o bem dele. Ele não estava na presença do Pai. Então as pessoas que cercavam ele eram pessoas que não queriam o bem dele. No versículo 17 as coisas começam a mudar. Olha só isso. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui
pereço de fome. Saudade. A saudade bateu no coração dele. A lembrança de estar na presença do Pai. Poxa, quando eu estava na presença do Pai era assim. Era tão gostoso estar na presença do Pai. Não me faltava nada quando eu estava na presença do Pai. Eu não passava por necessidade quando eu estava na presença do Pai. Eu não sentia desejo de comer as bolotas que os porcos comem. O Pai não deixava faltar nada na minha vida. Será que eu estou pregando para alguém que se afastou dos caminhos do Pai e está sentindo saudade? A saudade está batendo no coração. A lembrança de como é estar na presença do Pai. Como é maravilhoso viver na presença do Pai. Porque o Pai, Ele me oferece uma segurança verdadeira. O Pai, Ele me oferece uma felicidade verdadeira. O Pai me oferece uma paz verdadeira. O Pai me ama de verdade. O Pai, Ele não ia me deixar ficar sem nada. Porque Ele me ama. Porque o amor dele é verdadeiro na minha vida. E Ele caiu em si. O filho pródigo, ele está caindo em si. Poxa, olha como era na casa do meu pai. Na casa do meu pai não faltava. Isso aqui, meus irmãos, é a consciência. O Espírito Santo está batendo na porta do teu coração. Deixa ele fazer morada em você de novo. Para de ficar longe da presença do Pai, se você é filho. Olha só o que o filho pródigo diz aqui. Quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão? Vocês se lembram do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso, olha só, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Presta atenção que lá no Pai Nosso está dizendo pão e não pudim. Não está dizendo bolo, não está dizendo torta, está dizendo pão. E o filho pródigo lembrou que na casa do pai tinha o quê? Abundância de pão. Porque o Pai não vai me deixar faltar aquilo que eu realmente necessito. O pão de cada dia, o Pai garante para você. As necessidades de cada dia, o Pai te garante. Mas se você quer o pudim, se você quer o bolo, se você quer a torta, fica na presença dele. Porque o Pai está pronto para te abençoar. Só que ele precisa que você retorne para a presença dele. Porque aqui o filho pródigo está perecendo de fome. Na presença do Pai você não vai perecer fome. Nunca vi um justo mendigar do pão. Então volta para a presença do Pai. O que você está esperando? Aqui o filho pródigo, ele começou a dar valor para o Pai. O filho pródigo, ele caiu em si. Ele teve saudade. Ele teve consciência. Poxa, eu tenho consciência agora. Agora eu entendi. Eu realmente sou dependente do Pai. Aqui as coisas vão começar a mudar. Porque ele caiu em si. Presta atenção no novo processo da vida dele. Isso aqui acontece com muitas pessoas.
Mas nem todas têm a próxima atitude que o filho pródigo teve, porque no versículo 18 diz o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha só isso aqui, ó. Levantar-me-ei. O que foi que aconteceu ali primeiro, no início do processo dele? Ele caiu em si. Depois que ele caiu em si, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso aqui, ó, é atitude. Isso aqui é ele retomando a posição dele. É necessário voltar para a casa do pai com isso aqui, ó. Se você quer voltar para a casa do pai, você precisa de atitude. Você precisa de posição, posicionamento. Se posiciona. Não adianta só cair em si. Continua o processo. Não deixa o processo parar nisso aqui, ó. Vem para esse passo. Ter noção da sua atitude. Ter noção do seu posicionamento. Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu. Olha isso aqui, ó. Pequei contra o céu perante ti. O que ele está dizendo aqui na mente dele? Isso aqui é um planejamento. Isso aqui é tudo na mente dele. Ele está planejando. Está planejando tomar uma atitude. Pequei, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Então o pecado, olha só o reconhecimento dele. O pecado não foi somente contra o pai. O pecado que ele cometeu, primeiramente, foi contra o céu. Por que contra o céu? Porque ele desobedeceu o pai. Lembra o que diz lá, Êxodo 20, honrar pai e mãe. Um mandamento com promessa que Jesus Cristo fez questão de lembrar. Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu. O meu pecado, primeiramente, foi contra o céu. Eu pequei contra as instruções que vêm do céu. Depois o meu pecado foi perante ti. Então, antes dele pecar contra o pai dele, ele pecou primeiro contra o céu e depois ele pecou contra o pai dele, automaticamente, instantaneamente. Mas em primeiro lugar, o pecado dele foi contra o céu. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ou em algumas versões, jornaleiros. Ou em outras versões, servos. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas eu pergunto para vocês, quem é digno de ser chamado filho de Deus, hein? Como assim, irmão Bruno? Que heresia é essa? Quem é que é digno de ser chamado filho? Se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, se não fosse a graça, não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia, não estaríamos aqui. Então, presta atenção, que isso aqui não é mérito.
Eu não mereço, nem você merece. Não é mérito de ninguém. Porque não foi você e não foi eu que pagou um preço na cruz. Existia alguém que pagou esse preço por mim e por você, para que a graça de Deus alcançasse as nossas vidas, para que a misericórdia de Deus... Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem seria digno de ser chamado filho se não fosse o sacrifício de cruz? E se não fosse Jesus Cristo nas nossas vidas? Por isso que eu digo, irmãos, não sou eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita. Não sou eu que aceitei a Deus, Deus que me aceitou. Você simplesmente abriu a porta do seu coração. Eu simplesmente abri a porta do meu coração. Porque quem somos nós para dizer, eu aceitei Jesus? Por acaso Jesus teve que ser provado na sua vida? Ele teve que provar o valor dele para você aceitar ele? De jeito nenhum. Então, é Ele me aceitou, Ele me adotou, Ele me abraçou. Vamos lá então, versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Olha isso aqui, hein? Atitude. Ele não ficou só imaginando. Primeiro ele caiu em si. Depois ele começou a planejar o que ele faria. A consciência dele começou a trabalhar. A atitude dele começou a trabalhar. Enfim, ele se levantou. Olha o processo. Se você é um soldado, por que você está sentado no meio da guerra? Por que você não se prepara para a batalha se você se diz um soldado? Por que você não se posiciona? Por que não fica na sua posição? Como o filho pródigo está fazendo aqui. E levantando-se foi para o seu pai. Ele não ficou pensando, não. Ele caiu em si. Ele planejou. A consciência dele começou a trabalhar. E ele tomou aqui, a atitude, a ação. Ele executou aquilo que tinha na mente dele. Ele ficou um pouco receoso de voltar para casa, porque ele queria pedir para o pai dele para que ele se tornasse um servo, porque ele poderia muito bem ser apedrejado. Presta atenção nisso aqui, que ele corria assim um certo risco de vida se o pai não tivesse misericórdia. Então, aqui foi uma atitude de coragem. Ele arriscou voltar para a casa do pai. O que você tem a perder para voltar para a casa do pai, se você sabe que o pai não vai te apedrejar? Olha o que acontece logo em seguida. E quando ainda estava longe, olha só, estava onde? Longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Olha só isso. O resultado de tudo, vamos resumir aqui. O que foi que se passou na vida do filho pródigo logo depois que ele caiu em si? Foi um pensamento, foi um desejo, foi uma consciência, um posicionamento e uma atitude. Levou nisso aqui. Até que ele de longe avistasse o pai e o pai avistasse ele.
Foi de longe que o pai viu. Aqui já está falando do pai, ó. E quando ainda estava longe, viu seu pai. É o pai que está vendo de longe. Se o pai está vendo de longe é porque o pai já estava esperando pelo retorno do filho. Porque o pai sabia que o filho ia voltar. Porque se ele tem um propósito de ser filho, se ele tem a promessa de ser filho, o pai está esperando. O pai sabe que o filho vai voltar. Vocês entendem que ele precisou passar por tudo aquilo para que ele tivesse maturidade, para que ele viesse entender a importância do pai. E o pai estava o quê? Estava longe, ele estava esperando. Isso aqui não foi por acaso. Viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão. Olha o sentimento que o pai teve pelo filho pródigo. O pai podia muito bem ter alimentado um ódio, ter alimentado uma mágoa, ter alimentado sentimentos ruins pelo seu filho, sentimentos até vingativos, que é o que acontece hoje em dia entre o pai e um filho. Mas ele se moveu de íntima compaixão. Vocês têm noção de que o pai está esperando com íntima compaixão pelo seu retorno? E olha só a atitude, a primeira atitude do pai. Ele correu. Se moveu de íntima compaixão e correndo. É o pai que está correndo. O pai está correndo na direção do filho, porque o pai tem pressa no retorno do filho. O pai tem pressa que o filho volte logo para casa. Então o pai vai correndo, porque o pai ama, porque o pai está cheio de íntima compaixão. Então o pai que corre na direção do filho. Olha que coisa mais linda. Vocês conseguem entender isso? A importância do filho para o pai? Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Sabe o que isso aqui me lembra? Se vocês forem até lá, livro dos Atos dos Apóstolos, lá pro capítulo 20, lá no finalzinho, não lembro qual versículo, mas se eu não me engano é o último versículo do capítulo 20. O apóstolo Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. E eles se lançaram no pescoço e beijaram Paulo. Se lançar no pescoço e beijar é uma saudação afetuosa, uma saudação muito carinhosa. Lembrando que essa cultura antiga que nós estamos aqui falando não era como hoje em dia, que as pessoas têm muito contato. As pessoas mal se tocavam. Isso aqui era só para quando a pessoa era extremamente íntima, quando era uma coisa extremamente necessária por causa da afeição que ela tinha. Se tratava de um sentimento fortíssimo, de uma consideração fortíssima sobre a outra pessoa. Então o pai, ele beijou o filho. Esse beijo aqui não foi um beijo qualquer. Esse beijo aí está mostrando que o pai reconhece ainda ele como filho. O pai ainda vê ele como filho dele. Ele deu um abraço, ele deu um beijo. Vocês lembram que aqui no texto, aqui atrás, ele fala sobre os trabalhadores do seu pai. Então tinha funcionários, era uma terra provavelmente grande. E o pai deu um beijo.
Será que não tinha nenhum funcionário ali em volta? Será que não tinha boa parte dos funcionários que viram, que estavam ao redor desse ato, observando e entendendo que esse beijo, ele significa perdão? E se o pai perdoou, quem é que vai levantar para apontar o dedo contra você? Quem é que vai se levantar para jogar uma pedra em você se o pai, o próprio pai, ele perdoou você? Presta atenção nisso. Se o pai está te dando perdão, o próprio pai, ele está perdoando os seus atos. Então quem é que vai se levantar para acusar você? Presta atenção. O que importa é isso aqui, ó. O pai. O pai é que importa na sua vida. Não se importe com a opinião alheia. A sua concentração tem que estar no pai. O ponto central da sua vida tem que ser o pai. Versículo 21. Deixa eu subir um pouquinho aqui. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: olha só, o pai ignorou completamente as palavras do filho, mas não de uma maneira ruim. O filho estava se entregando para o pai para ser servo. Ele não queria mais, ele nem imaginava que ele seria restituído como filho. Ele já não acreditava mais por causa dos pecados que ele cometeu. Então não importa o que você cometeu, não importa o que você fez. O mais importante é que você venha ter consciência, que você venha realmente se arrepender, que você venha cair em si e reconhecer tudo o que você cometeu, todos os seus pecados, todas as suas falhas. Reconheça o que você está fazendo, reconheça o que você fez. Presta atenção. Porque o pai, ele só quer que você volte. O filho não tinha mais nada a oferecer, a não ser o próprio trabalho braçal. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei depressa. Traz depressa, porque ele voltou. Eu quero que vocês tragam a roupa dele, vestes novas. Aqui o texto, ele não tem esse detalhe, mas vamos parar para pensar um pouquinho em como está a situação do filho pródigo. Ele passou por necessidade. Ele não tinha o que comer. Então, apareceu um cidadão na vida dele e ofereceu um trabalho para ser pastor de porcos. Presta atenção nisso, porque quem conhece, quem já chegou perto de um chiqueiro, sabe que o cheiro chega a quilômetros, dependendo do lugar. O cheiro é muito forte. Você pode estar de longe, mas você sente o cheiro do chiqueiro. E aí o pai pede para trazer a melhor roupa. Mas eu não acredito. Aqui nós vemos que tem um pulo temporal do versículo 22 para o 23. Ou melhor, para o 24. Nós vamos chegar em breve. Existe um pulo temporal aqui. Então vamos parar para imaginar.
O pai não colocaria a roupa num filho que está imundo, uma roupa nova. O pai fez o que? Ele recebeu, ele lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, da maneira que o filho chegou, da mesma maneira que ele estava sujo, imundo. Devia estar insuportável o cheiro dele. Mas o pai beijou. Só que, para colocar as vestes novas, é necessário que ele se lavasse, que ele se limpasse. Pensa comigo. Por que o pai daria vestes novas, roupas novas? A melhor roupa, melhor dizendo, se ele ainda estava sujo? Como que ele ia vestir a melhor roupa se tinha sujeira no corpo dele? Se o corpo dele estava sujo? Irmãos, vamos parar para imaginar que esse homem aqui, o filho pródigo, esse moço, ele teve que passar por uma limpeza no corpo dele para que ele vestisse a melhor roupa. Será que faz sentido o que eu estou falando? Pensa comigo. Ele teve que se lavar para vestir a melhor roupa. Ele teve que descer nas águas. Ele se arrependeu. Ele teve consciência do que ele fez. Ele tomou atitude de arrependimento, porque ele não sentiu remorso. Ele sentiu arrependimento. Que remorso é diferente, porque não adianta você ficar triste, você ficar com remorso daquilo que cometeu se você não faz nenhuma mudança na sua vida. O que importa é você se arrepender e mudar completamente as suas atitudes. Para pensar comigo. Esse homem, esse jovem, o filho pródigo, ele teve que descer as águas para tirar toda a sujeira do seu ser, para que ele vestisse a melhor roupa. Porque como você vai vestir alguém com roupas limpas se essa pessoa ela está imunda? O texto ele não nos mostra isso, mas ele nos dá abertura para imaginar. Então para pensar que ele teve que descer nas águas, limpar toda a sujeira, porque toda aquela sujeira representava cada momento, cada detalhe, cada experiência da vida dele. Então ele tinha que se livrar disso, ele tinha que desgrudar da pele dele, para que ele vestisse a melhor roupa. E quando o pai pede isso, ele pede: trazei depressa. Traz depressa, porque Deus tem pressa em trazer você de volta. Quando você estava afastado, Deus teve pressa de trazer você. Deus teve pressa de salvar sua vida. Trazei depressa a melhor roupa. Traz depressa o melhor vestido. Traz e veste ele. Isso aqui, a melhor roupa. É um dos itens que o pai pediu, ele exigiu para o seu filho. A melhor roupa. Porque se as suas vestes elas estão limpas, você está justificado. Então, o pai ele tem pressa em trazer a melhor roupa para você, para que a sua alma esteja justificada, para que você esteja justificado.
É isso que Ele quer para a tua vida. Ele quer colocar vestes novas, vestes, a melhor roupa. Ele quer trazer para você a melhor roupa, para que você seja justificado. E logo em seguida, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Isso aqui também não é por acaso, não é à toa. Porque lembrando que nós estamos falando de uma cultura bem antiga, uma cultura rígida, uma cultura que tinha suas manias, que tinha seus costumes, como qualquer outra cultura. Isso aqui, ó, o anel, e pondo-lhe um anel. Geralmente quem usava anel naquela época eram pessoas importantes. Eram pessoas que tinham dignidade. Pessoas que tinham uma certa autoridade. Eram pessoas que usavam anel. Se você visse naquela época uma pessoa com anel, você sabia que essa pessoa era muito importante. Essa pessoa não era uma pessoa qualquer. Essa pessoa tinha influência. Essa pessoa aqui, ela tinha autoridade. Ela tinha dignidade, tinha respeito. Vocês estão conseguindo entender o que o pai está fazendo com o filho aqui? O pai está restituindo a posição de filho na vida dele. Mesmo que você ache que você não mereça, Deus vai restituir a tua posição. Ele vai te trazer de volta e você vai voltar a ser filho. Então não pense que aquilo que você cometeu é impossível que Deus perdoe. Ele está pronto para trazer a melhor roupa. Ele está pronto para colocar um anel em você, porque Ele vai trazer a sua dignidade de volta. Porque quem usava anel era príncipe. Se você quer voltar a ser o príncipe do seu pai, voltar a ser o príncipe, a princesa do pai, então volte para os caminhos dele. Ele tem a melhor roupa, ele tem um anel para você. Ele vai trazer a tua dignidade de volta, ele vai te justificar. E sandálias nos pés. Olha isso aqui. Em algumas traduções dizendo alparcas. Por que ele trouxe esse detalhe para nós? Por que ele teve que falar de sandálias? Irmão, se ele falou de sandália, provavelmente ele estava descalço. E o pai não ia fazer a transformação pela metade, ele ia fazer completo. Ele não ia trazer só a roupa, ele não ia trazer só o anel, ele não ia trazer só a sandália. A transformação que o pai tem para a sua vida é completa. Ele não vai fazer a obra dele pela metade. Ele não vai fazer o trabalho dele pela metade. Ele vai fazer por completo. Quando ele chegar em você, quando ele tiver um encontro com você, quando ele tocar em você, a transformação não vai ser só pela metade. Não vai ser só da metade para cima do seu corpo, mas ele vai fazer a transformação completa. Não vai ser só por fora que você vai mudar. Vai ser por dentro, vai ser de dentro para fora. Então ele pede para colocar sandália no pé, porque quem não usava sandália naquela época era escravo. E quem é filho não nasceu para ser escravo. Filho não tem que andar descalço. Filho tem que andar assim, ó, com a transformação do pai completa.
Então é isso que o Pai quer para a tua vida. Ele quer trazer um renovo. O avivamento, irmãos, ele não tem que ser um evento especial, ele tem que ser constante na sua vida. A todo momento você tem que viver um avivamento. A todo momento você tem que viver evoluindo. Presta atenção que a palavra de Deus, ela não se renova, mas a palavra de Deus, ela se faz nova. Ela é nova. Nesse momento em que eu, Bruno, estou aqui lendo, eu estou aqui transmitindo através do Espírito Santo essa mensagem para cada um de vocês. Prestem atenção. Neste exato momento, outra pessoa neste mesmo mundo está abrindo essa mensagem e tendo uma abertura diferente. Então, não é a palavra que se renova, sou eu que me renovo. A mudança está em mim, sou eu que sou imperfeito, porque a palavra dele é perfeita, a palavra dele não tem falha, a palavra dele se cumpre, a palavra dele é fiel na minha vida. E no versículo 23, deixa eu arrumar aqui, olha isso. Versículo 23: trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Vocês sabem o que é o bezerro cevado? Olha isso aqui. Isso aqui é um bezerro nutrido. É um bezerro gordo. Um bezerro que tem carne. O melhor bezerro o pai quer oferecer para o filho. Trazei o bezerro cevado. Porque no mundo ele estava sentindo vontade de quê? De comer as bolotas que os porcos comiam. Mas o pai tem um bezerro cevado para te oferecer. Ele estava esperando o pão. Ele queria comer pão. Ele estava esperando pelo pão. O pão já era garantido. Mas o pai tem o melhor para mim e para você. Ele tem um banquete preparado para mim e para você. Ele tem um bezerro cevado para mim e para você. Então volta para ele. Ele está esperando você. Ele vai mandar trazer um bezerro cevado. Comamos e alegremos-nos. Você vai regozijar deste momento. Você vai usufruir desse momento. Porque isso aqui, isso aqui é motivo de alegria. Comamos e alegremos-nos. E por que muitas pessoas não fazem isso? Olha só o que o versículo 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Por que isso não acontece? Por que as pessoas não comemoram o retorno de um irmão? Qual que é a dificuldade de entender a importância do retorno do irmão para a casa do pai? Por que você está com preconceito do seu irmão? Isso aqui é um momento de alegria. Será que eu preciso resumir isso aqui também? Este meu filho estava morto, reviveu. Porque Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não é um dos caminhos, uma das verdades e uma das vidas. Ele encontrou o caminho de volta e reviveu. Ele encontrou a vida. Ele estava perdido. E foi achado. Isso aqui, olha só que coisa linda. É motivo de alegria. Ele encontrou o caminho de volta. Encontrando o caminho de volta, ele viu a verdade.
Ele reviveu porque ele encontrou a verdadeira vida. Mas o irmão dele não pensa dessa forma. Olha só aqui no versículo 25. Olha só o diálogo que vai começar aqui. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Pode ver que no diálogo entre o filho mais velho e o servo, ele diz que foi o pai. O pai matou o bezerro cevado. Ele está dizendo que o irmão voltou. Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Por que você não se alegra quando Deus está alegre? Isso faz algum sentido? Faz sentido você se irritar com a alegria de Deus? Faz sentido você se sentir indignado, que é como esse irmão vai se sentir aqui no versículo 28? Olha isso, irmãos. Deixa eu puxar aqui. Mas ele se indignou e não queria entrar. Qual é a dificuldade de se alegrar com a alegria de Deus? Muitas vezes nós não compreendemos o trabalho dele. Somos leigos, somos limitados, pensamos baixo, pensamos pequeno. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Muitas vezes nós pensamos como esse aqui, ó. Muitas vezes você e eu, nós somos fariseus modernos. E nós vamos entender o porquê nós somos assim. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai. Olha só o que ele vai começar a falar para o próprio pai. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Vamos entender aqui, vamos perceber três personalidades desse irmão mais velho. Primeiro, ele tinha a própria justiça. Ele era uma pessoa que condenava, ele era uma pessoa que julgava. Ele estava julgando o próprio irmão, ele estava julgando os atos do irmão e do pai. Ele não tinha amor, ele era uma pessoa desamorosa. Ele não demonstrou amor pelo arrependimento do irmão dele. Ele era um homem, como eu posso dizer, crítico. Ele queria mostrar os erros do irmão para o pai e, entre aspas, mostrar o erro do pai, que o pai, entre aspas, havia cometido em receber o seu irmão de volta. E muitas vezes nós somos assim, egoístas. Nós somos pessoas que não compreendemos o retorno do nosso irmão. Nós não queremos compreender, nós não queremos aceitar, nós não queremos nos alegrar. Ele voltou agora e você já está fazendo festa para ele. Ele voltou agora, mas você já está falando com ele. Ele voltou agora, mas você está se manifestando na vida dele. Eu estou aqui há tanto tempo.
Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Olha só isso. E nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Eu te sirvo há tantos anos e você vem a dar atenção para ele. De que adianta, irmãos? Eu já ouvi muito isso. De que adianta você passar 10, 15, 20, 30, 40 anos de evangelho? Você tem uma caminhada enorme. Você começou a abrir a porta do seu coração quando você era jovem. Hoje você é velho, tem 70 anos de evangelho. Mas por que essas pessoas se acham melhores do que as que chegaram hoje? De que adianta você passar todo esse tempo na presença do Pai e não ter aprendido nada sobre o Pai? De que adianta todo esse tempo você disser nossa, mas eu nunca transgredi, poxa, eu nunca desobedeci uma ordem tua, por que eu nunca recebi nenhum cabrito para fazer uma festa? Irmãos, preste atenção. De que adianta você ficar sempre ao lado do Pai, sempre na presença dele e não aprender nada sobre ele? Porque é isso que esse irmão está nos mostrando. Ele não aprendeu nada. Eis que te sirvo há quanto tempo? Há tantos anos. De que adianta você estar servindo há tantos anos e não estar servindo de coração? De que adianta você estar servindo há tantos anos se você está fazendo de mau gosto? Se você não faz como um pai faria? De que adianta você estar servindo há tantos anos? A pessoa está ali há tantos anos, o camarada vai e ele fala: eu estou há tantos anos dentro da igreja, eu estou aqui há tantos anos. Esse daí, ele veio ontem, ele nasceu ontem, ele não sabe de nada, eu sei de tudo, eu aprendi assim, então é assim que tem que ser. Eu estou aqui há tanto tempo, então eu estou em primeiro lugar, eu sou melhor do que ele, eu estou acima dele. Irmãos, pelo amor de Deus, por que você está pensando desse jeito? O tempo que você tem não significa nada. Não sei se todos conhecem, mas Jesus contou uma parábola sobre os trabalhadores na vinha, se eu não me engano. E nessa parábola, o dono da vinha, ele contrata alguns homens para trabalhar. Eles começam a trabalhar e quando chega a tarde, ele contrata outros. Quando chega no final da tarde, ele contrata mais outros. Quando chega no final do dia, no momento de receber, o dono da vinha, ele dá o mesmo salário que ele deu para aqueles que chegaram de manhã, ele dá o mesmo salário para aqueles que chegaram à tarde e o mesmo salário para aqueles que chegaram no final da tarde. E os que chegaram mais cedo questionaram. Só que o dono da vinha, ele disse: por que vocês estão questionando? Não foi o combinado que eu fiz com vocês? Se eu quero dar a mesma coisa, se eu quero dar o que eu tenho para você, para a mesma pessoa que está chegando agora, por que você está me questionando? Não sou eu o dono da vinha? Por que você está questionando o trabalho de Deus na vida da pessoa? Do seu irmão, da sua irmã que está chegando agora? Por que você está desafiando a autoridade de Deus, o agir e o trabalhar dele? Será que você não consegue confiar no processo que Deus tem na vida das pessoas? Será que você não consegue confiar no trabalhar de Deus? Por que você está questionando o jeito que ele trabalha? Por que você simplesmente não se alegra com ele? Como eu já falei, a alegria de Deus é a nossa força.
Então por que, pelo amor de Deus, irmãos, por que questionar o irmão que está chegando agora? O irmão que está retornando agora? Alegrem-se, porque isso aqui, se trata de uma alma. Mas o mesmo pai que abraçou o filho, o mesmo pai que estava lá dentro na festa, ele saiu para falar com esse outro filho. O filho que há tanto tempo está na presença dele, mas não aprendeu nada sobre o pai. E no versículo 31, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Olha só isso aqui, versículo 31. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegremos-nos e que regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A mesma coisa que ele falou para os servos, ele falou para o outro filho dele. Então presta atenção que esse pai aqui, ele não é só pai do filho mais velho. Esse pai aí, ele também é um pai do filho mais novo. O mesmo Deus que é do irmão que está há 70 anos no ministério, é o mesmo Deus do irmão que se arrependeu e que voltou hoje para a congregação. A mesma justiça que ele fez, que ele trabalhou na sua vida, a mesma misericórdia que você passou, o teu irmão também tem direito de receber. Então se alegre com o retorno do seu irmão, porque ele encontrou o caminho de volta, porque ele deu valor para o caminho de volta, ele deu valor para a presença do Pai. Não seja um fariseu moderno, não seja egoísta, porque Deus ele não foi egoísta com você, porque Deus ele não foi injusto com você. Então pare e reflita, meus irmãos. Reflitam nessa mensagem. Reflitam nas palavras do Senhor. Comemora cada alma. Irmãos, presta atenção. Qual é o valor de uma alma? A alma vale mais que o mundo todo e suas riquezas. Quantas vezes a palavra do Senhor nos manda, ela nos ordena a amar o nosso próximo. É muito fácil você amar quem você ama, quem ama você, aliás. É muito fácil você amar quem já te dá carinho, quem já te dá amor. O desafio é você amar os seus inimigos, amar as pessoas que não são próximas a ti, que não são tão chegadas a você. O desafio é você amar o irmão que está voltando hoje de um arrependimento, que está voltando hoje de uma vida de pecado. Então reflita, quais são os teus atos quando tem um irmão voltando para casa? Será que você está comemorando? Será que você está saudando esse irmão? Qual é a tua atitude perante essa situação? Se você está na presença do Pai, irmãos, então ajam como Pai. Como foi que o Pai agiu? Ele agiu com misericórdia, ele agiu com amor. Então haja com amor, haja com misericórdia. Se você se diz que está há tanto tempo na presença do Pai, se você prega o amor, se você prega a misericórdia, então por que você não está vivendo?
Viva o amor. Viva a misericórdia. Viva aquilo que você prega da palavra do Senhor. Faça isso, meus amados. Que Deus abençoe vocês. Soberano Deus, aleluias, eterno Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tanto conteúdo rico para as nossas almas. Senhor, eu tenho certeza que se a pessoa chegou até aqui, nesse momento do vídeo, essa pessoa, ela absorveu a Tua palavra. Essa pessoa não foi uma ouvinte não praticante, mas sim uma ouvinte praticante. Eu creio, Senhor, que essa pessoa vai começar a trabalhar isso na vida dela. Eu creio que essa pessoa, ela vai ajudar o seu próximo. Ela vai ajudar esse necessitado. Ela vai ajudar os irmãos que têm dificuldade para entender isso. Então abençoa, Senhor, cada uma das pessoas que clicaram nesse vídeo. Abençoa cada um dos inscritos desse canal. Pai, multiplica as bênçãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que nós venhamos aprender, Pai, a importância de estar na Tua presença. Que nós venhamos, Senhor, dar valor, não somente aquilo que o Senhor nos dá, não somente nas bênçãos que o Senhor traz na nossa vida, mas dar valor à Tua presença. Então, obrigado, Senhor, por estar na nossa presença. Obrigado por estar aqui. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por falar, Senhor, com as nossas almas. Obrigado pelo alimento que nós recebemos. Obrigado, meu Deus. Aleluias, porque rica é a Tua misericórdia. Rica é, Senhor, aleluias, o Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Que nós venhamos tomar um rumo diferente do filho mais velho. Que nós venhamos, grande Deus, agir como o Senhor agiria, trabalhar como o Senhor trabalha, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui até esse momento do vídeo. Eu agradeço pela presença de todos. Eu agradeço, meus irmãos, por todo o carinho, por toda a atenção que vocês deram. Muito obrigado por fazer parte desse trabalho. Compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais. Compartilha, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, não importa. Compartilha para que a mensagem do Senhor ela venha alcançar mais vidas, venha alcançar mais almas. Porque existem muitas pessoas necessitadas. Irmãos, prestem atenção. Isso é para o trabalho do Senhor, para a obra dele. É a palavra dele que vocês estão espalhando. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer, meus irmãos, e até a próxima. Deus abençoe a todos.